Olá pessoal, meu nome é Flávia, esse é o curso de Neuropsicologia, uma iniciativa do ciclo CEAP. A pedidos eu vou dar uma aula de transtornos de memória, tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre a definição, as etapas do processamento de memorização, as síndromes amnésicas, as várias classificações de memória, tanto de tempo de armazenagem quanto o conteúdo armazenado, falar um pouco sobre memória e envelhecimento, memória e doença de Alzheimer, memória e depressão, memória e outras demências e algumas breves conclusões. Bom, segundo esse autor, a memória é a cola que segura nossos pensamentos, impressões e experiências. E o Ivan Esquerdo, que é o nosso grande pesquisador, que está no Rio Grande do Sul, ele fala que a memória é filha da repetição, como provavelmente o são todas as funções que envolvem sinapses. Quando a gente fala que a memória é filha da repetição, pressupõe que a cada vez que você dá uma mesma informação, o paciente deve melhorar a quantidade de informação armazenada. Então, isso a gente chama curva de aprendizagem. Se eu conto alguma coisa para o paciente, se eu ler uma lista para ele uma vez, ele vai lembrar de X. Se eu ler 2 vezes, ele vai ter que lembrar X e mais um pouco. Se eu ler 3 vezes, ele tem que lembrar X e mais um pouco ainda. Então, isso é o que a gente chama de curva de aprendizagem. Então, é sempre interessante a gente saber que quanto mais a gente repete, melhor é a memória. Bom, a memória não é um sistema único, mas ela é formada por múltiplos sistemas que envolvem vários circuitos do sistema nervoso central, mas que funcionam de modo independente, porém cooperativos. Então, os tipos de memória eles são processados em áreas cerebrais diferentes, como a gente vai ver, mas eles trabalham de uma forma cooperativa e harmônica. Bom, até a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos pouco conhecimento sobre os processos envolvidos na memorização e isso teve um salto grande a partir de 1950 com o caso do HM, que é o Henry Molaison, que já tem um vídeo disponibilizado muito interessante no módulo 3. E esse paciente ele foi operado em 1953 e o caso foi descrito pelo Scoville, que foi o neurocirurgião que o operou, em 1954. A partir desse caso HM, visto que o estudo da neurociência avança na medida que a gente pode estudar pacientes com alguma forma de lesão e que por infelicidade tiveram alguma lesão, visto que você não pode fazer lesões em humanos para estudá-los, então o HM ele foi um marco muito importante, talvez seja o paciente mais importante da neurociência. A partir de 1957, a Brenda Milner, que estudou o caso do HM, que tinha ido da Inglaterra para o Canadá, ela começa a publicar o resultado dos testes formais aplicados no HM, muitos dos testes empíricos ainda, que a gente chama numa matriz muito ideográfica, que era mais qualitativa do que uma matriz normotécnica e mais voltada para números, né? Então, quando a Brenda Milner começa a publicar esses trabalhos e esses estudos, ela observou que a memória do HM, né, a memória retrógrada, antiga, de coisas acontecidas há muitos anos, estava parcialmente abalada, mas relativamente preservada em comparação com a memória episódica. A memória imediata para repetição de números, por exemplo, estava relativamente preservada, mas ele tinha uma incapacidade de formar novas memórias, que é o que a gente chama de memória anterógrada, a despeito da inteligência e do aprendizado motor dele estarem normais, visto que ele se lembrava de coisas que tinham acontecido antes da cirurgia e ele era capaz de fazer aquela estrela invertida, que era um aprendizado motor com anteparo na frente do espelho. No caso, no vídeo dá para vocês entenderem bem que tarefa que era essa. Bom, nós temos 3 tipos de amnésias clássicas
que é a amnésia do lobo temporal medial, a amnésia diencefálica e a amnésia prosencefálica. A amnésia do lobo temporal, ela é basicamente a descrição da amnésia que acometeu o HM. Então, ela é caracterizada por uma dificuldade de formar novas memórias, a despeito da inteligência, do comportamento, do aprendizado motor estarem normais, que é exatamente o caso do HM, que é uma disfunção em áreas temporais mediais, as áreas relacionadas à memória recente, hipocampo, formação hipocampal, giro do cíngulo. Então, são disfunções que acometem pacientes que têm lesões nessas áreas mediais temporais. Então, o que a Brenda Milner observou e que é o que a gente observa nesses pacientes é a inteligência preservada e um baixo desempenho em testes que avaliam a capacidade de aprendizagem, a memória episódica. A amnésia diencefálica, ela é uma amnésia que ocorre na síndrome de Wernicke-Korsakoff. Normalmente são lesões do corpus mamilares e o tálamo. Diferentemente da amnésia do lobo temporal, a gente vê uma amnésia retrógrada, uma dificuldade de lembrar também de fatos antigos, com esquecimento muito acentuado. Ela pode se estender por décadas. Também a memória imediata, por exemplo, de repetição de números, o paciente é capaz de executar essa tarefa. Presença de confabulação. Confabulação é uma história que não é verdade, que serve para preencher a lacuna deste vácuo de memória, né? Então, onde ele não se lembra, o paciente inventa, conta uma história, ele pode rechear essa lacuna com histórias inventadas. E o esquecimento, ele é muito acentuado, então a gente vê que ele acontece assim nos primeiríssimos segundos. E a amnésia prosencefálica, normalmente ela é secundária à ruptura de aneurisma de artéria comunicante anterior, e a gente tem como essa artéria, ela irriga áreas de inervação colinérgicas, que é um neurotransmissor muito importante para a formação de memória. Então, normalmente, quem tem ruptura de artéria comunicante anterior cursa com uma amnésia que a gente chama prosencefálica. O que a gente vê mais comumente em consultório é essa amnésia do lobo temporal, que é do paciente HM. Aqui a gente vê as áreas relacionadas à memória. Aqui a gente vê o fórnix, a amígdala, que dá o conteúdo emocional da memória, a formação hipocampal. Aqui a gente tem as áreas, o giro do cíngulo. Então, normalmente são lesões que acometem essas áreas, especialmente na amnésia do lobo temporal, que é a amnésia clássica, né? Bom, a memória, a formação da memória, ela se dá em etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de aquisição ou registro da informação. Isso é feito via canais sensoriais, então via olfato, audição, informações visuais, e essa informação ela é registrada no córtex primário. Então, se é uma informação auditiva, isso fica armazenada primariamente no córtex auditivo primário. Depois, essa informação ela é codificada através de um impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele é traduzido em código, de modo que o cérebro possa reconhecer esse código, e essa informação ela vai ser transformada, essa nova informação que chegou, reorganizada, e normalmente ela é associada a outras informações já conhecidas, ou aquilo o cérebro registra como uma informação nova, que não tem nenhuma semelhança com alguma coisa que já está armazenada. Depois, o córtex cerebral, ele distribui isso em áreas unimodais ou heteromodais ou paralímbicas, dependendo do tipo da informação. Unimodais processam informações de uma única modalidade sensorial, que pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser sensorial ou tátil.
e multimodal quando a informação envolve mais de uma área primária, e aí essa memória ela vai ser transformada de uma memória temporária para permanente e ela será estocada. Essa estocagem ela deve ser feita de uma forma organizada, como nós vamos ver na frente, e posteriormente você faz a recuperação ou a codificação daquela informação, que é um processo construtivo, é um processo espontâneo, você buscar aquela informação que está armazenada, e essa busca depende muito da área pré-frontal e do córtex temporal anterior. Eu vou falar talvez um pouquinho mais para frente. Bom, quando eu falo de estocagem, eu falo que toda informação nova que entra no cérebro, a gente tem um mecanismo de pesquisa e de busca que vai julgar se aquela informação é nova, se ela merece ser estocada, se ela pode ser descartada, e se ela merecer ser estocada, nós vamos tentar ver se a gente já tem alguma informação semelhante para a gente poder agrupar ela nesse mesmo contexto, nesse mesmo clustering que a gente chama, nesse mesmo grupo, para facilitar depois a busca dessa informação. Então eu vou dar aqui para vocês um exemplo. Vamos supor que eu queira que vocês se lembrem dessas palavras: platina, cobre, diamante, bronze, calcário, ouro, ferro, latão, rubi, ardósia, esmeralda, mármore, aço, alumínio e prata. À primeira vista, é muito difícil estocar essa informação sem que haja uma tentativa de se reorganizar essa informação. Desse modo, é muito difícil lembrar, mas a gente pode tentar organizar essa informação e a saber que naquela lista tinha minerais, dos minerais tinha um grupo que eram de metais, um grupo de pedras. Do grupo dos metais a gente tinha metais raros, comuns e ligas. Das pedras a gente tinha preciosas e de construção. Esses agrupamentos, isso já é uma capacidade que a gente tem, principalmente relacionada à área pré-frontal. Então a gente tem essa habilidade inata, a não ser pacientes com alguma disfunção frontal que tem uma dificuldade de organizar essas informações. E aí a gente poderia agrupar aquelas palavras em platina, ouro e prata, dos metais comuns cobre, alumínio e ferro, das ligas bronze, aço e latão, das pedras preciosas diamante, esmeralda e rubi, e das pedras envolvidas em construção calcário, ardósia e mármore. Quando a gente faz isso, a gente facilita muito a estocagem da informação, consequentemente a busca dessa informação. O que quer dizer que quanto mais organizado é a nossa mente, quanto de forma mais eficaz a gente consegue estocar essa informação, maior facilidade a gente vai ter de buscar essa informação quando a gente precisar dela. Bom, os tipos de memória, eles vêm sendo classificados de formas muito distintas e tem quase mais de 70 anos, que a gente tenta organizar os tipos de memória e classificar essas memórias. Então, a primeira tentativa foi em 1890, que foi o William James. Ele dividiu a memória de acordo com o tempo de armazenagem. Então, ele dividiu em memória primária e secundária. No início do século XIX, o Ebbinghaus, ele fez uma diferenciação entre memória de curto prazo e longo prazo. Curto prazo seria, por exemplo, você repetir uma sequência de números, e de longo prazo você falar, por exemplo, o que você ganhou na sua festa de 15 anos. Em 1968, esse mesmo princípio do Ebbinghaus foi aprofundado por esses dois autores, Atkinson, e em 1968 eles publicaram uma divisão um pouco mais complexa da memória, dividindo em curto prazo e longo prazo, e eles descobriram que esses dois tipos de memória, elas funcionam em subsistemas diferentes e em paralelo, elas envolvem áreas cerebrais diferentes,
Então, em 1968, descobriu-se que a memória de curto prazo compartilhava um subsistema e a memória de longo prazo outro subsistema. E isso a gente pode ver muito claramente quando a gente lê uma lista de palavras para um paciente e existe uma tendência a ele se lembrar das primeiras palavras e das últimas, que é o que a gente chama efeito de primazia, efeito de recência. E o que a gente sabe hoje é que por que essas primeiras palavras são mais lembradas e as últimas são igualmente lembradas, e as palavras que foram colocadas no meio da lista tendem a ser mais esquecidas. A explicação disso é que as últimas palavras lidas, elas estão ainda num sistema de curto prazo, e as primeiras palavras da lista, elas já foram alocadas num sistema de longo prazo. E as memórias do meio da lista, elas não estão ainda nem no sistema de curto prazo e nem no sistema de longo prazo, o que facilita o esquecimento. O conceito de memória de curto prazo posteriormente foi substituído pelo Alan Baddeley em 1974, e ele classificou o que antes a gente conhecia como memória de curto prazo, hoje a gente conhece como work memory, memória de trabalho, sendo mais preciso, memória operacional, que são funções, que é um tipo de memória que envolve as áreas dorsolaterais do córtex pré-frontal. Bom, então, isso aqui é um resumo das classificações de memória. Aqui a gente tem a memória de longo prazo, e aqui a gente tem a memória de curto prazo ou a memória operacional ou memória de trabalho. O termo mais correto seria memória operacional. Memória de trabalho é a tradução literal do work memory, mas um termo mais atual é memória operacional. Então, se a gente observar aqui, nós vamos ver que nós temos dois subsistemas, o subsistema de memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Observem que uma memória de longo prazo não foi um dia uma memória de curto prazo. É estranho a gente imaginar que a memória de curto prazo, ela tem a duração de segundos, o tempo suficiente para você exercer uma tarefa, realizar um objetivo. E depois esse tipo de memória, ela não pressupõe estocagem, portanto você não pode fazer uma evocação desse tipo de memória. A memória que a gente pode evocar, ela está alocada num sistema de longo prazo, e aí a gente divide esses tipos de memória em memória explícita ou declarativa e memória implícita ou não declarativa. A memória explícita ou declarativa, ela se refere a tudo que a gente pode declarar, todo o nosso conhecimento de tudo que a gente pode falar, quem foi o presidente do Brasil durante o período de Estado Novo, quem foi Gandhi, todo esse conhecimento que, por exemplo, a gente pode avaliar através do teste VAIS e do VISC, isso faz parte da nossa memória explícita ou declarativa. Que essa memória explícita ou declarativa, ela pode ser dividida em memória episódica e memória semântica. A memória episódica, ela é uma memória autobiográfica relacionada a fatos e eventos. Normalmente a gente pode colocá-la numa ordem cronológica. Então, memória episódica seria, por exemplo, eu perguntar o que o paciente comeu ontem, o que ele fez no verão passado, quem visitou a casa dele no último fim de semana. Então, todo esse tipo de memória que você pode colocar em ordem cronológica, normalmente autorreferente, e ela está relacionada a uma capacidade de aprender novas informações, é o que a gente chama memória episódica. A memória semântica é a memória do conhecimento. Então, se eu pergunto para que serve uma almofada, o que é maior, um boto ou um passarinho,
Tudo isso que faz parte do nosso conhecimento, mas que a gente não sabe o momento onde fez este aprendizado, mas no entanto a gente sabe. Se eu perguntar assim, por exemplo, quem foi Juscelino? Aí você me responde, foi um político mineiro, nasceu em Diamantina, bom. E aí, todo esse tipo de informação, isso faz parte do seu conhecimento semântico. Se eu perguntar para você, quando é que você aprendeu isso? Você não sabe, mas no entanto você sabe. Então, isso é o conceito de memória semântica. É importante a diferenciação desses dois tipos de memória, porque algumas formas de demência afetam a memória episódica, não afetam a memória semântica. Por exemplo, a doença de Alzheimer, ela afeta muito mais a memória episódica do que a memória semântica. No entanto, a demência semântica, que é uma forma de demência do grupo de degeneração lobar frontotemporal, ela afeta muito mais a memória semântica. Então, por exemplo, uma esposa me relatou que ela pediu ao marido para colocar para ela, para servi-la, e ela queria brócolis. Ele perguntou para ela assim, o que é brócolis? Então, assim, é a perda do conhecimento semântico, era um conhecimento que ele já tinha e ele perdeu. Bom, memória de longo prazo também, ela pode ser, como eu falei, explícita ou implícita. A memória implícita ou não declarativa é o que a gente não pode declarar, mas a gente pode demonstrar, por exemplo, através de habilidades motoras, tocar um piano, andar de bicicleta, andar de patins, condicionamento clássico, por exemplo, salivar quando você vê um prato gostoso, ou ter medo quando você vê um bicho asqueroso, e o efeito de Prime, que é a pré-exposição em um determinado conteúdo, e isso vai facilitar a evocação posterior, ainda que você não tenha conhecimento dessa exposição. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, falando de memória operacional, que é esse outro eixo do subsistema de memória, é um armazenamento temporário de informações. Ela tem uma capacidade limitada, então a gente consegue guardar de 5 a 7 itens, mais do que isso já extrapola a nossa capacidade de memória operacional. Ela funciona independentemente do sistema límbico e hoje a gente já sabe que existe um executivo central, que é da área frontal, que é o sistema controlador da atenção, e esse subsistema ele organiza a alça fonológica quando a informação é verbal, através dessas áreas perossilvianas do hemisfério dominante, e a alça visoespacial utilizada na estocagem de informações não verbais. Normalmente isso é processado na área parieto-occipital de hemisfério não dominante. Mas, posteriormente, a 1974, foi descrito também um buffer episódico, que é um subsistema que tenta manter essa informação ativa. Por exemplo, se eu falo com o paciente assim, eu quero que você repita 3 palavras, como tem no mini-exame do estado mental: vaso, carro, tijolo. Se eu falo com ele assim, preste atenção nessas 3 palavras, porque depois você vai ter que repeti-las, provavelmente ele vai acessar esse buffer episódico e vai entrar essas palavras, vaso, carro, tijolo, ele vai ficar processando mentalmente através da alça fonológica para quando você perguntar, ele lembrar das 3 palavras. Por isso é que a gente coloca aquela tarefa de cálculo no meio do mini-exame. Então ele tem que falar quanto que é 100 menos 7, e todo teste tem uma interferência por causa disso, para que saia desse sistema de curto prazo para ver se ele consegue estocar ou não essa informação, para a gente ver se é uma memória de curto prazo, de longo prazo, como é que ele faz esse sistema executivo central. Uma forma de se avaliar a memória operacional é através da repetição imediata de palavras, números ou de alguma música. Um exemplo formal que a gente tem é o teste de dígitos do VAIS ou do VISC, que é a repetição de dígitos,
Então, o paciente repete números primeiro na ordem direta e na ordem inversa. Então, a gente fala 1 a cada 2 segundos essa série. Então, a gente fala 5, 7, 1, 3, 6, 5, 9, tomando muito cuidado para não parear os números, para não facilitar. Então, por exemplo, falar 5, 7, 1, 3, 6, 5, ou mudar a entonação no início e no final da leitura dos números. E a outra forma é a gente falar os números e o paciente deve repetir na ordem inversa. Por exemplo, eu falo 5, 3, 9, ele deve repetir 9, 3, 5. Uma outra forma de se avaliar a memória operacional não verbal é através dos blocos de Corse. Então, isso aqui é uma prancha de madeira. Esses números estão voltados para o examinador e a gente bate aqui num determinado número e o paciente tem que repetir a mesma sequência, muito parecido com aquele jogo Gêmeos, né? Então, ele repete primeiro na mesma sequência que você fez, depois ele faz na sequência indireta. Bom, a memória explícita, então, é a lembrança consciente e voluntária de uma informação, imagem ou evento que se pode declarar. Uma das formas de memória declarativa é a memória episódica, como vocês podem ver naquele gráfico, sempre voltem nele que vai ficar muito mais fácil para vocês. Como eu falei, então, são experiências pessoais e eventos específicos, em tempo e hora específicos, em tempo e lugar particulares. Então, a gente pode avaliar a memória episódica anterógrada verbal, por exemplo, com teste de lista de palavras, com o teste da memória lógica do Weiss Memory, com o teste da memória seletiva de Buschke. Então, isso tudo a gente está avaliando essa capacidade de memória anterógrada, que envolve especialmente essas áreas do lobo temporal medial, especialmente, se for verbal, do hemisfério esquerdo. A memória não verbal, ela pode ser avaliada através da evocação da figura complexa de Rey, reconhecimento de faces, tem o teste BVMT, que é o teste onde você mostra 6 figuras e ele deve reproduzir essas figuras. E a memória retrógrada, ela pode ser avaliada através de perguntas de eventos famosos, de faces de desastres naturais, por exemplo, se ele se lembra onde ele estava quando a Ayrton Senna morreu, se ele lembra o que aconteceu no Haiti, qual o desastre natural que aconteceu no Haiti, escândalos, né? Por exemplo, o assassinato da esposa do O.J. Simpson, por exemplo. Então a gente faz perguntas relacionadas a fatos que são de conhecimento geral e que já aconteceram. Esse aqui é o teste de memória do RA-VLT. Eu já gravei para vocês um vídeo ensinando a aplicação desse teste. Então, a gente tem uma lista aqui, lista A, onde a gente vai ler 5 vezes, que você coloca o que o paciente falou aqui, depois, para interferência, você lê essa lista B uma vez, imediatamente após você pergunta palavras da lista A, 30 minutos depois, palavras da lista A. Antes que vocês me perguntem, esta lista C é uma lista opcional, quando você tem que repetir o teste no período curto de tempo e para não ter efeito de aprendizado do paciente lembrar das palavras, a gente tem uma outra lista para não acontecer esse efeito de aprendizado. A memória semântica, então, ela se refere a conhecimento sobre fatos, conceitos, pessoas, objetos, palavras e seu significado. São processadas no neocórtex polar e inferior do lobo temporal, do hemisfério esquerdo, e a gente pode avaliar esse tipo de memória através dos testes de conhecimento geral e vocabulário do Weiss, teste de fluência verbal por categoria semântica, teste de nomeação de objetos, informação do Weiss, reconhecimento de pessoas famosas e a bateria semântica de Cambridge, que é uma bateria específica para avaliação da memória semântica. A memória implícita ou não declarativa, que é o outro subsistema de memória,
ela é definida como a capacidade de adquirir habilidades perceptomotoras ou cognitivas através da exposição repetida de um estímulo ou atividade. Só pode ser aferida pela melhora do desempenho do indivíduo, já que ela não se expressa de maneira consciente. Como é que eu posso avaliar, por exemplo, a memória implícita? Eu posso tentar ensinar ao paciente uma tarefa motora, por exemplo, a Torre de Hanoi. Eu posso pedir a ele para tentar decorar isso e ver se ele tem esse aprendizado depois, ou pacientes que você pode ensinar, vamos supor que vai ensinar um instrumento, né? Então, assim, este tipo de memória ela só pode ser avaliada através da demonstração. Você não pode falar. Não adianta falar, você toca piano? Toco. Então, não adianta. Você tem que vê-lo em atividade para ver se efetivamente isso faz parte do seu conhecimento implícito, né? Então, são formas de saber sobre as quais não temos consciência e independe do sistema límbico e neocórtex temporal. Então, quando a gente entra no carro para dirigir, isso já é um aprendizado motor. A gente não precisa descrever, eu vou ligar o carro, vou apertar a embreagem. Isso já está automatizado, né? Então, isso faz parte da nossa memória implícita. Então, habilidades e hábitos, por exemplo, através de um instrumento, o condicionamento clássico, por exemplo, é o fato de você salivar quando sente um cheiro bom, e respostas emocionais, por exemplo, é você se assustar na frente de algum perigo. Então, isso tudo já faz parte do nosso conhecimento implícito, não precisa a gente treinar, mas a gente pode facilmente demonstrar que a gente tem esse aprendizado. Bom, o Prime, como eu falei com vocês que eu ia voltar nele, é um tipo de memória influenciado por um aprendizado prévio, ainda que inconsciente. Uma única exposição é suficiente para perceber o seu funcionamento. Por exemplo, no teste da bateria do Cerati, você mostra algumas palavras para o indivíduo, são 10 palavras. E depois ele tem que reconhecer essas palavras no meio de outras 10. É muito frequente que os pacientes não se lembrem se já viram ou não a palavra. No entanto, o desempenho em teste de reconhecimento costuma ser bom, porque embora o paciente não se lembra daquela palavra ou não, de alguma forma o cérebro dele, os sistemas já foram pré-ativados naquela palavra, pois ele teve que ler anteriormente. Então, ainda que ele não saiba se ele já leu ou não aquela palavra, o cérebro dele sabe que ele já leu. Então, isso é o Prime, é a pré-ativação. As áreas, os sistemas cerebrais já foram pré-ativados porque ele já teve que ler aquela palavra, então ele já ativou a área de associação visual. E aí, por exemplo, vamos supor que o paciente lê a palavra rastro. Depois, se eu falar para ele ele é capaz de lembrar rastro. Se ele leu a palavra brisa, se eu falar ele é capaz de falar brisa, porque ele já foi pré-ativado. E o mesmo acontece em tarefas não verbais. Por exemplo, se eu mostrar este desenho para o paciente e depois pedir a ele para se lembrar do desenho, eu posso dar essa dica aqui, que ele vai ser capaz de lembrar que isso falar avião, embora isso aqui não seja um avião, nem isso, né? Mas como ele já foi pré-ativado nessa figura aqui, qualquer pedaço e qualquer dica que você der, ele é capaz de detectar essa pista e facilitar esse resgate dessa informação implícita. Bom, no livro do Spring Strauss, ele fala que uma avaliação de memória deve conter informações sobre memória imediata, né, ou retenção de curto prazo, a taxa ou padrão de aquisição dessa informação nova, a eficiência em codificar tanto em condições explícitas quanto em incidentais ou implícitas, a eficiência em recordar informação tanto remota quanto recente, a capacidade para se recordar sob condições explícitas e implícitas, a taxa de decréscimo da quantidade de informação aprendida e se existe interferência ou não. Interferência são palavras ou informações estranhas ao que você já tinha fornecido para o paciente.
O teste ERA-VLT ele fornece muitas dessas informações, porque ele vê se o paciente mistura as duas listas, qual que foi a taxa de esquecimento imediatamente após e depois de 30 minutos. Então, quando a gente avalia a memória, a gente tem que ter em perspectiva que nós temos que responder todas essas perguntas. Bom, na avaliação da memória, a gente deve contemplar os domínios verbais e não verbais, então a gente tem testes verbais e não verbais, e a gente tem técnicas de recordação espontânea e reconhecimento, porque aqui a gente fornece as pistas para ver se o paciente vai melhorar o desempenho. Se ele tem efeito de primazia, quer dizer, se ele, de uma lista de 10 palavras ou 15 palavras, se as primeiras e as últimas são mais lembradas do que as palavras no meio da lista, se ele utiliza alguma estratégia que seja de associação semântica ou fonética, se ele agrupa palavras, por exemplo, quando eu falo chapéu e fazendeiro, né, no ERA-VLT, será que ele consegue fazer associação chapéu e fazendeiro? Se tem palavras estranhas à lista, se ele melhora com pistas, o desempenho, se ele reconhece aquele estímulo primário inicial de outros que não foram mostrados. Bom, falando um pouco de envelhecimento e memória, o Mesulam ele definiu 4 níveis de memória. O primeiro deles são indivíduos que no envelhecimento, né? Então, o primeiro deles são indivíduos que mantêm o mesmo pico de memória da fase adulta, são raros esses indivíduos. O segundo nível pacientes que têm queixa de declínio de um pico hipotético, mas que mantém scores normais, quer dizer, ele está reclamando da memória, mas o desempenho dele em teste de memória ainda é normal. Indivíduos que têm um nível de performance abaixo da esperada quando comparado com indivíduos da mesma idade e escolaridade, mas não tem prejuízo no desempenho das atividades diárias, que é o que a gente chama MCI, ou no DSM-5 é o transtorno neurocognitivo leve, e indivíduos que têm a deterioração da memória com prejuízo funcional, que é o conceito de demência. No DSM-5 é chamado de transtorno neurocognitivo maior. Bom, queixas de memória no envelhecimento são bastante frequentes e os estudos mostram uma variação muito grande de porcentagem. Então, a gente tem estudos que mostram desde 23% a 80% de pessoas acima de 65 anos. Isso foi num estudo da Sonia Brook, de 1994, e essas queixas costumam ser mais frequentes quando os indivíduos estão fora da sua atividade rotineira ou cansados, quando a informação solicitada não foi utilizada recentemente ou quando o indivíduo está desconcentrado ou sob estresse. A gente sabe que as queixas são mais frequentes em mulheres em idade avançada, especialmente de nível educacional mais baixo. É muito frequente queixa de declínio da memória em casos de depressão e ansiedade. Normalmente o problema não é tanto da memória, mas é mais uma dificuldade de atenção, que compromete então esse registro da informação e posterior o resgate da informação. E as queixas são menores em indivíduos que estejam demenciados e tendem a diminuir ainda mais com a progressão da doença. Isso significa que indivíduos com demência raramente se queixam de memória. Essas queixas são referidas pela família, né, por um familiar, que falam que ele está esquecido, mas ele mesmo não percebe. Quanto mais a doença evolui, menos ele percebe esse declínio da memória. O Paulo Caramelli e o Rogério Beato fizeram estudos comparativos entre idosos com queixa de memória e sem queixa, e do grupo que tinha queixa, esse grupo teve uma taxa maior de conversão para demência do que o grupo que não reclamou da memória. Bom, o que é característica no envelhecimento é uma diminuição do QI de execução com estabilidade do QI verbal. A memória de procedimento de curto prazo é pouco afetada pelo envelhecimento. Em compensação, a memória episódica, especialmente a codificação e a recuperação,
são muito afetadas. Existe uma diferença do desempenho entre jovem e adultos, quando a recuperação é facilitada por pistas. Então, se você fornece pistas, você não vê, e os idosos normais são capazes de detectar essa pista, então o desempenho de jovens e idosos não é tão diferente. A velocidade de evocação diminui. As informações visuais são mais facilmente evocadas do que as informações verbais. Então, quando ele pode processar visualmente essa informação, parece que facilita um pouco esse aprendizado. Não há um declínio da memória implícita. O vocabulário e conhecimentos gerais, que podem ser inferidos pela pontuação do VAIS, mantém-se estáveis com a idade. A repetição direta de dígitos normal e tem uma dificuldade maior para a repetição de dígitos na ordem inversa. Aquilo tudo são características do envelhecimento normal, né? A gente vê uma diminuição da velocidade de processamento, que não necessariamente está relacionada à senilidade, mas sim o envelhecimento normal do cérebro, que a gente chama de senescência, né? Bom, falando um pouco das características das alterações de memória na depressão, que a gente chama de pseudodemência, que é uma das causas de queixa de memória, que traz muitos pacientes ao consultório, mas, no entanto, são causas tratáveis, né? O paciente melhorando o humor, a memória melhora junto. Normalmente são inícios mais agudos ou abruptos, diferente dos quadros demenciais degenerativos, que tem um início insidioso, onde você não sabe precisar muito bem quando se deu o início do quadro. Existe uma preocupação com os esquecimentos, diferentemente dos quadros demenciais, onde o paciente não tem essa queixa. A memória é pior em testes do que na conversa informal sobre fatos recentes. O esquecimento não é tão rápido quanto na doença de Alzheimer. É muito frequente respostas como não sei, não lembro. Então é preciso que você incentive um pouco o paciente, porque senão essas respostas são muito advindas de uma baixa energia, da fadiga para fazer esforço, né, que são muito característicos da depressão. No entanto, a gente vê que o reconhecimento normal, a exposição repetida costuma dar informação, né, costuma superar a dificuldade, e existe uma diminuição do uso de estratégias mnemônicas, porque isso demanda energia e tempo. Na doença de Alzheimer, a gente vê uma amnésia de início insidioso e progressivo, um déficit severo de memória episódica, uma quebra do conhecimento semântico. Então, ele pode ter alguns lapsos relacionados ao conhecimento semântico. Tanto a recordação quanto o reconhecimento são afetados. Tem um distúrbio no processo de codificação também. Preservação até fases mais tardias da memória não declarativa. Então, o paciente não lembra o que fez ontem, mas se era uma costureira, ela consegue sentar e fazer uma roupa, se era uma atividade que ela já fazia anteriormente, né? Bom, nesse estudo do Nitrini e do Fuentes, do Ricardo Nitrini, eles viram que os testes mais sensíveis para diagnóstico de alterações de memória na doença de Alzheimer era o FOOD, o FOME, o Food Object Memory Evaluation. Os testes de memória lógica do VAIS são bastante eficazes, mas também o RA-VLT é muito bom, e outros testes que a gente tem são da bateria CERAD, da bateria MATS e do CANCOG, que é a bateria cognitiva de Cambridge. Bom, outras formas de demência e alterações de memória, a gente pode ver nas demências frontotemporais um problema de memória associado ao mau funcionamento das regiões frontais. Então, o paciente organiza a informação de uma forma muito inadequada e tem dificuldade de acessar mecanismos eficientes para buscar essa informação que deveria estar estocada na área mesial temporal. Então, a dificuldade desse paciente, diferentemente do paciente com Alzheimer, não é estocar informação. Ele estoca informação, mas ele tem deficiência de buscar essa informação onde ela está estocada. Uma dificuldade na aquisição da informação,
uso de estratégias ineficientes de aprendizagem e suscetibilidade a interferências por causa da diminuição da atenção, dificuldade na identificação da fonte da informação, então ele mistura as listas, ele sabe a informação, mas ele não sabe quando é que ele aprendeu isso, e existe uma dificuldade muito grande de fazer esses diagnósticos dessas formas demenciais apenas com os testes de memória. Então a gente tem que aplicar os outros testes. Nas demências subcorticais a gente vê uma aprendizagem, um exemplo de demência subcortical é a doença de Parkinson, por exemplo, né? A gente vê que a aprendizagem está preservada ao longo das tentativas, existe uma lentidão no aprendizado, reconhecimento preservado indicando problemas no acesso à informação, a memória de procedimento é precocemente alterada na doença de Parkinson, diferentemente de todas as outras formas demenciais, e pode haver uma dificuldade de memória retrógrada. Bom, concluindo, de todas as funções avaliadas, né, que a gente avalia os domínios cognitivos, linguagem, processos atencionais, funcionamento executivo, os processos envolvidos na memorização e aprendizagem é o que fornece mais dados qualitativos para o diagnóstico diferencial desses variados quadros neuropsiquiátricos, das variadas formas demenciais. A avaliação criteriosa da memória pode evidenciar em qual etapa do processo o sistema falhou, se foi na etapa de aquisição, registro, para qual tipo de informação, se é conteúdo semântico, episódico, e em que medida de tempo, se é para operacional, longo prazo, bem como descobrir as habilidades preservadas nesse domínio. Grande avanço dos estudos dos processos envolvidos na memorização, embora ainda a gente precise de um material genuinamente brasileiro, a gente ainda tem testes com palavras muito estranhas à nossa população, e outros fatores, lembrando que outros fatores não relacionados aos processos neurológicos, neuroquímicos, podem também influenciar a memória.